Em 2007, um casal de professores aposentados, Lúcia e Geraldo Silveira, se mudou para uma casa ampla e antiga, localizada em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Após décadas vivendo em Porto Alegre, resolveram buscar tranquilidade no campo. A casa, embora precisasse de reparos, era linda. Uma construção centenária, com piso de madeira rústica, janelas altas e um sótão com vista para os pinheiros da serra. A corretora avisou que o imóvel tinha sido abandonado nos anos 80 e que o último morador havia desaparecido sem deixar rastros, mas o preço estava tão abaixo do mercado que os dois não se importaram. O que eles não sabiam é que havia uma parte da casa que não constava na planta, um quarto abaixo do nível do porão, cuja porta havia sido lacrada por dentro e coberta com um armário de madeira. Quem descobriu isso foi Geraldo, meses depois da mudança, enquanto reorganizava ferramentas no porão. Ao mover o armário velho encostado à parede, percebeu uma entrada escondida. Uma posta pequena, com ferragens enferrujadas e trincos lacrados com tábuas antigas. Havia algo pintado com carvão sobre a madeira, um círculo com um traço no meio, como uma espécie de olho vertical. Geraldo contou para Lúcia, mas ela não quis saber. Pediu que deixasse a porta como estava, que não era da conta deles. Só que Geraldo era teimoso. Ex-professor de história, apaixonado por enigmas e símbolos, decidiu que aquilo precisava ser investigado. Na manhã seguinte, usando um pé de cabra, forçou a porta e conseguiu abrir. O quarto era pequeno, com teto baixo, como se não tivesse sido feito para pessoas adultas. As paredes eram de pedra irregular e o chão de terra batida. O ar era pesado, com odor de umidade, ferro e algo indefinível. Mas o pior não era isso. Era o que havia dentro. Uma cadeira de madeira no centro da sala, virada para a única parede lisa do cômodo. E atrás dela, dezenas de unhas humanas fincadas no chão, reais, como se alguém tivesse tentado escapar, escavando desesperadamente. Havia também um espelho quebrado pendurado de forma torta, manchado com o que parecia ser fuligem e sangue. Na parede, riscos. Centenas de riscos verticais agrupados de 5 em 5, como uma contagem. Geraldo trancou a porta e jurou nunca mais descer ali. Mas naquela mesma noite, Lúcia acordou com um barulho vindo do porão. Passos, lentos, como se alguém arrastasse os pés pelo chão de madeira. Acordou o marido, que disse não ouvir nada. Voltaram a dormir. Na noite seguinte foi o som de algo batendo. Tum, tum, tum. 3 batidas secas e espaçadas, que pareciam subir do porão até o teto. Quando desceu para investigar, nada. Apenas silêncio. A partir dali, a casa começou a mudar. As lâmpadas queimavam todos os dias, o rádio ligava sozinho com chiados intensos, e manchas escuras começaram a aparecer no teto, sempre sobre o quarto do porão. Lúcia dizia que sentia cheiro de queimado, mesmo quando o fogão estava desligado, e o espelho da sala, uma peça grande, herdada de um bisavô, começou a embaçar sozinho como se alguém respirasse perto dele. Em setembro daquele ano, Lúcia ligou para a filha mais velha, Júlia, chorando. Disse que Geraldo havia mudado, estava mais quieto, ficava horas trancado no escritório, rabiscando símbolos em cadernos velhos. Quando ela o questionava, ele dizia que estava registrando o que o quarto mostrava. A filha achou que era exagero, mas decidiu visitar no fim de semana seguinte. Quando chegou à casa, foi recebida por um silêncio estranho. A porta da frente estava aberta. Chamou pelos pais, mas ninguém respondeu. Subiu as escadas, foi aos quartos, nada. Encontrou a mãe sentada no chão da cozinha, olhando fixamente para uma panela vazia, os olhos fundos, a respiração curta. Disse apenas: ele não está mais longe lá embaixo. Júlia chamou uma ambulância. Lúcia foi internada e, ao conversar com os médicos, revelaram que ela falava constantemente sobre o reflexo que não a deixava em paz e sobre vozes que vinham da parede. Geraldo, por sua vez, estava desaparecido. A polícia foi acionada.
Ao vasculharem a casa, os policiais encontraram a porta do porão aberta e também a porta do quarto de baixo, escancarada. Lá dentro, a cadeira estava virada. No lugar das unhas humanas, havia agora uma pequena fenda cavada no chão, com uma escada improvisada, feita de ossos amarrados com arame, descendo ainda mais. Um dos peritos desceu até onde podia, cerca de 3 metros. Encontrou apenas escuridão e o que ele jurou serem sussurros, mesmo sem ninguém ali. Geraldo nunca mais foi visto. Durante os 2 anos seguintes, diversos moradores da cidade que se aproximaram da casa relataram dores de cabeça, desmaios repentinos e pesadelos vívidos com um homem sentado numa cadeira de pedra, observando uma parede branca, onde se projetava seu próprio rosto chorando. Em 2012, um grupo de documentaristas tentou fazer um curta-metragem sobre o local. Instalou câmeras, microfones, luzes. Às 3h17 da madrugada da primeira noite, as gravações pararam. Quando voltaram, apenas 11 segundos foram registrados. O som de uma respiração lenta e alguém dizendo: "Olhe para a parede", e ela olhará de volta. 2 integrantes do grupo foram internados após o projeto ser cancelado. Um deles, em depoimento, disse que a casa só se abre para quem precisa lembrar. Quando perguntado o que isso significava, ele chorou e repetiu: "A parede é memória, o quarto é a boca". Hoje, o imóvel está lacrado com concreto armado. A prefeitura nunca assumiu o bloqueio, mas quem passa pela rua Parreiras, próximo à estrada velha que liga o São Francisco de Paula à Canela, consegue ver a estrutura tomada por limo. De vez em quando, pessoas juram ver luzes acesas lá dentro, mesmo sem energia. Outras dizem que ouvem batidas vindas do chão. Sempre 3. Sempre entre 3 e 3h30 da manhã. Ninguém mais tenta entrar, mas há quem diga que se você dormir muito perto da casa, acorda com a sensação de estar sendo observado, e às vezes o espelho do seu quarto mostra alguém que não é você. Alguém sentado. Alguém esperando você olhar para a parede e ouvir o que está gravado nela.